Olá pessoal! Nesse vídeo vamos ver a repercussão na mídia por causa do Flamengo estar buscando reforços, e vamos ver também tudo sobre o jogo entre Flamengo e Vasco. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. GE. Globo aí no ar, a reportagem do Felipe Schmidt, por favor. CN pede, Flamengo mapeia mercado por meias, mas mantém cautela por contratações. Ele quer uma reserva para o Arrascaeta e para o Everton Ribeiro, mas a diretoria segue com os pés firmes no chão e vai atrás no mercado por uma oportunidade também, porque o CN fala nessa reportagem, por exemplo, a gente tem um destaque que ele fala o seguinte, que o time tem uma carência de jogador nessa posição. Então, por exemplo, se tem Arrascaeta e tem Everton Ribeiro, ok, mas se não tem eles, fica um ponto de interrogação. Fala, Mansur. Opa, quem vai começar? Não, vai lá, pode ir. Vai lá, Mansur. Não, eu só estava completando que quando você não tem um dos dois, como os dois meias ofensivos com essa característica que o Flamengo tem no elenco jogam, quando um deles não joga, você altera a característica. Muitas vezes o Flamengo até jogava em alguns momentos, até com o Ceni jogou no 4-2-3-1, você poderia pensar em ter o Diego ali. Mas quando você fez a opção por trazer o Arão para a zaga, transformou o Diego em volante titular do time. Você reforçou essa carência de um jogador com uma característica de meio ofensivo. Quando você não tem um dos dois, você parte para um jogador com característica de lado de campo, de atacante, um jogador mais incisivo, e não tanto um jogador de último passe, de armação, com as características de Everton ou de Arrascaeta. Essa é uma questão. É um elenco fraco? Por isso, não é um elenco fraco, ainda mais no padrão brasileiro. Mas existe uma vulnerabilidade nesse aspecto. É um elenco desequilibrado e tem um ponto de desequilíbrio nesse aspecto. Na reportagem do Felipe Schmidt, ele colocou o seguinte, a diretoria entende que é difícil buscar alguém de nível parecido dos titulares sem investimento relevante. E faz total sentido isso, Rafa. Não, e é a realidade em praticamente todas as funções do time titular do Flamengo. Que bem ou mal, a gente pode falar que ele joga com 4 meias, né, no meio campo. Só que a característica de Arrascaeta e Everton Ribeiro são muito específicas, né? Assim, são jogadores dinâmicos, são jogadores que partem do lado do campo em boa parte dos jogos, né? Que não são substituídos na essência, por mais que o Gerson seja um coringa, por mais que o Diego possa jogar mais adiantado, eles não são exatamente jogadores complementares, né? Que conseguem desempenhar a mesma função dos dois que a gente está citando. E o Rogério falou exatamente sobre isso ontem, né? No Bem Amigos. Ele cita que muda muito o perfil no momento das trocas, quando você busca a substituição, e terminou o jogo contra o Palmeiras, por exemplo, já com o Michael e o Vitinho, é um Flamengo completamente diferente. É um Flamengo vertical, um Flamengo de trocação, de velocidade, muito mais baseado nas transições do que na qualidade de organização e definição dos seus jogadores de meio campo. Não dá para buscar no mercado no mesmo nível. É utópico imaginar isso. Mas você ter mais profundidade no elenco, que já é uma discussão anterior, né? Quando a gente compara, por exemplo, o time titular do Flamengo é o melhor do país, com alguma sobra. Quando a gente fala de elenco, a discussão no fim de semana indicava isso, como o Palmeiras acaba te trazendo mais opções viáveis, né? Para modificar um jogo, para sustentar nível de atuação. Eu acho que essa é a busca atual do Flamengo. Não dá para reclamar do elenco, não dá para achar que não é forte o suficiente para brigar por tudo que disputa. Mas tem que estar sempre atento, né? E essa é, sim, uma lacuna, como o Mansur citou também. Agora a notícia do Pedro. O Pedro, que está se recuperando ainda de uma lesão na coxa, mas já começou a trabalhar um período de atividade ali junto com o elenco, segue nesse processo de condicionamento físico, só que a presença dele contra o Vasco, no caso, amanhã pelo Campeonato Carioca, ainda é dúvida. Portanto, o Flamengo deve contar com o Pedro pensando na Libertadores da América, porque esse recondicionamento também toma um tempo, né? E ele sofreu essa lesão na coxa esquerda no dia 24 de março, na vitória do Flamengo sobre o Botafogo pelo Campeonato Carioca. Desde lá ele vinha se recuperando, cuidando dessa questão. Então ele chegou até a viajar para Brasília, para a Supercopa, só que para dar aquele apoio para os meninos, né? Para os jogadores, não para entrar em campo. Agora, Sardinha já cantou aqui no meu ouvido. Cantou não, né? Ele não é cantor, mas sabe como é que é, né? Lembra do CQC? Marcelo Taz, top 5 da TV brasileira. Em entrevista ao Sport TV, ele disse: não são só Flamengo e Palmeiras, não, há outros.
Grêmio está se reforçando, o Atlético Mineiro, São Paulo, outros vão brigar. Esse outros até, a sensação que dá é que ele estava listando, e aí ele para em determinado momento a lista. Não é que pediram um top 5, mas saiu fácil na resposta um top 5. O Palmeiras tem jovens que se destacam, tem reposição de peças. O Flamengo tem um conjunto formado desde 2019 e acrescentando atletas. Foi um jogo muito parelho, eu fiquei impressionado, mas é difícil dizer. Mauro, começando contigo. Se a gente tivesse que fazer um top 5, há uma certa unanimidade que os dois mais fortes, Palmeiras e Flamengo. Quando a gente cogita quem pode incomodar, se a gente tiver que fazer uma lista de 5, a lista é essa do Ceni? Não sei se São Paulo ou Inter, não sei. A gente, assim, tá muito início de temporada, tá com uma expectativa enorme que o Cuca acerte pelo elenco que tem o Atlético, né? Então, o Atlético a gente vai colocar aí nessa lista, com certeza. Mas aí você tem, acho que o Inter, eu tô esperando o trabalho ainda dar resultado lá, ver se vai chegar mais gente, parece que vai chegar reforços. O Grêmio, muito início ainda precisa jogar quem for contratado, mas é isso aí, é por aí. E o São Paulo, né, no Campeonato Paulista, ontem fez mais um bom jogo, já enfrentou um time bem mais difícil que foi o Bragantino, mas também venceu, não sobrou no jogo, mas venceu. Então é muito bom o início do Hernan, que também ainda está definindo um time, né? Não sei ainda qual é o São Paulo, não sei se Benítez é titular, se é realmente reserva, enfim. Eu acho que está muito início de temporada, mas evidentemente que olhando o que os times estão contratando, o que estão mostrando, para perturbar a vida de Palmeiras e Flamengo, a olhar o que tem hoje é isso, Atlético, Grêmio, São Paulo, Internacional. Porque, assim, o Santos, no ano passado, também ninguém esperava, chegou na final da Libertadores. Mas não dá para acreditar hoje, nesse momento, né? Vamos esperar começar as competições para valer aí, para ver que Santos vai ter. Então, Corinthians, descarto totalmente. Grêmio e Inter lá embaixo. No Rio, o Fluminense fez um bom campeonato ano passado, mas não sei se não tem time ainda para entrar nesse top. Em Minas, o Cruzeiro está fora. É isso aí mesmo, não tem muita coisa, não tem muita novidade. O resto é time de oitavo para baixo. Acho que não vão brigar. Esses aí, o Rogério, eu, vocês e tal, acho que vão dizer a mesma coisa. É o que temos para hoje. A hora que as competições começarem, a gente começa a ver desempenhos e aí começa a surpreender. Puxa, olha, não estava esperando tanto do Atlético Paranaense, não estava esperando tanto do fulano. Hoje é isso aí. Ele não errou a lista, não, para mim, não. E aí, Pedro? Eu acho que ele não errou a lista, mas também uma situação... O Mauro falou, vai todo mundo concordar, e creio eu que seja ponto comum esses times. Flamengo, Palmeiras, o Grêmio se reforçando, o Atlético ainda muito questionado, mas que caso bem organizado e venha a evoluir também, vai fazer frente ali. Mas eu acho que o Rogério também não teria problema nenhum assumir esse posto. O top 1, a meu ver, é sim Flamengo. E isso não é um problema falar. Isso não é uma arrogância. Não soa como algo acima da média que ele estaria falando alguma mentira. Acho que é preciso deixar muito claro. E não tem problema quem vier a comentar, seja de dentro do Flamengo ou não. O Flamengo ainda está acima desses clubes que o Rogério listou, desses clubes que a gente pode colocar como postulantes. Ainda vejo esses 4 ou 5 aí somente como postulantes. Inclusive o próprio Palmeiras. Igualou o jogo no domingo, mas falta mais, falta numa sequência talvez, ou num outro mata-mata, ou no campeonato de pontos corridos, mostrar pra gente que consegue manter esse fôlego. O Flamengo pra mim ainda tá bem acima, ainda é o top 1, não teria muito o que discutir, e esse batalhão aí de 3, 4, talvez 5 clubes, vão lutar para se aproximar, para tentar fazer alguma frente, dificultar alguma coisa, mas o Flamengo ainda é amplamente favorito, não dói nada, não tem problema, dá pra falar, não teria porquê, o Rogério pode assumir esse favoritismo aí. E aí, Zinho? Concorda que Galo, Grêmio e São Paulo são os times que entram para, entre aspas, encher a paciência de Flamengo e Palmeiras? Assim, eu vou fazer o meu comentário muito em cima daquilo que eu vivi. Porque a gente está falando, né? E assim, a nossa função hoje, nós aqui nos programas de debate, como comentaristas, a gente tem programa todo dia. Então, o futebol é muito dinâmico, toda hora muda. Uma coisa que a gente fala hoje aqui, no final de semana
pode ser diferente, porque o futebol é apaixonante, porque não é cravado aquilo que a gente vai falar que vai acontecer. O Palmeiras teve todas as condições de ser o campeão da Supercopa do Brasil, ou não. Teve todas as condições. Jogou de igual para igual. Para mim, o segundo tempo do Palmeiras foi até melhor do que o do Flamengo. O Palmeiras abre, tem uma postura de jogo mais conservadora nos contra-ataques, teve a chance para ampliar aquele gol que o Diego salva dentro do gol. Poderia ser um 2-0. E aí toma a virada ainda no primeiro tempo, porque o Flamengo com mais posse de bola, com mais recursos no elenco, foi com essa posse de bola criando as chances e aí faz o 2-1. Mas o Palmeiras volta com as mudanças, sobe no jogo, empata e também com chance para virar e ganhar o jogo. E aí vai para os pênaltis, é aquela coisa. O Palmeiras teve 2 vezes a chance de decidir. E a gente ia falar o quê? Olha, e eu falei no meu comentário durante a semana, no meu fichamento, não é, Ivo? No nosso fichamento lá no BB Debate, Essa senhora, isso 7-3. Isso é uma lasqueira. Ainda botaram a regra lá, ó, não pode ser 5-5, não pode ser 6-4, tem que ser de 7 para cima. É claro que eu fui no Flamengo, que é um time mais pronto, e vivia um momento melhor. É muito momento. Nesse momento, o Flamengo está um pouco acima, muito próximo, chegando próximo o Palmeiras, os outros ainda estão bem abaixo. Que isso, Zinho? A Selegalo que está se formando, o trabalho do Crespo, o Renato Gaúcho que está tanto Fala tempo... Selegalo, hein, Zinho? Torcedor do Atlético tem pavor desse apelido. Mas não sou eu que estou falando, não. Toda hora eu leio isso. É porque perdeu para o Cruzeiro, agora não é mais a Selegalo. Olha o que eu estava falando aqui. Muda muito rápido o negócio. O Hulk estava sendo o cara. Aí agora, porque foi expulso, entrou nesse conflito e tudo, já tem a dúvida. Será que ele vai encaixar? A gente vai falar no programa. Então, nesse momento, a minha opinião é essa. Eu até falei, esses times, se encaixarem, se formar um time verdadeiramente, peças, nomes, tem. Grandes jogadores estão no São Paulo, no Atlético, no Grêmio, o Internacional, que eu estou querendo muito ver o trabalho do Miguel Ángel Ramírez. Isso nos dá uma esperança de um futebol mais vistoso, mais para frente do Inter, que tem bons jogadores, mas nesse momento esses times não estão prontos. Então eu não posso colocar no mesmo patamar de Palmeiras e Flamengo. Agora, mais ali na frente, quando começar para valer, fase de grupos, aí esses times se encaixando, e são muitas competições, gente. Tem contusão, tem cartão, tem a pressão. Você perde um jogo, perde 2 jogos, já vem uma pressão, muda tudo. O Flamengo viveu isso. Saiu desclassificado para o Racing dentro do Maracanã. Caiu fora da Copa do Brasil. Ficou só com o Brasileirão e aos trancos e barrancos, no final, perdendo, foi campeão. Então, tudo pode mudar. Mas, nesse momento, se eu tenho que falar agora, Flamengo na frente, Palmeiras muito próximo e os outros ainda buscando uma formação de time. Pessoal, vamos fazer o seguinte, pessoal, porque a gente tem na nossa pauta o assunto do Atlético Mineiro em separado, São Paulo em separado, inclusive vai dar para falar sobre essa força deles. Mas para fechar esse bloco do Flamengo, a gente tem um ponto de discussão que é, inclusive estatístico, que o Everton Ribeiro estaria um tiquinho abaixo nessa era Rogério Ceni. A pergunta é, fase do jogador ponto ou o sistema fez com que isso acontecesse? Então vamos lá. Sem contar estadual. Rogério Ceni, 21 jogos, 2 gols, 4 assistências, 1,62 chance criada por jogo. Com o Domenech, ele fez 20 jogos, 5 gols e 3 assistências. Ou seja, ele participou de 2 gols a mais, com um jogo a menos em relação ao Ceni, uma chance e meia criada por jogo. Com o Jorge Jesus, 39 jogos, 4 gols, 9 assistências, 2 chances, .05 chances criadas por jogo. Breler, e aí? É coincidência? O jogador tem fase. Pode ser assim, é uma fase, é o momento do jogador e tudo mais. Ou você acha que tem relação, sim, no conjunto do Ceni, o Everton Ribeiro, que tem futebol e força, até grife, mesmo sendo quieto, como a gente disse no bloco do Rafael Veiga, ele é super discreto,
mas o protagonismo, estaria esse protagonismo menor, pelo menos nos números? De repente você acha que, dane-se, esses números estão mostrando isso, mas ele continua jogando bem. É coincidência, é fase do jogador? Como é que você vê o momento do Everton Ribeiro? A pergunta vale para todos, mas começando com o Breler. Tem um misto de fase, Felipe, porque o próprio Everton Ribeiro, no começo, ele demora a engrenar no Flamengo, depois deslancha a fase áurea com o Jorge Jesus, e aí no ano passado um momento de mais oscilação. Não foi um ano inteiro em que a gente falou do Everton Ribeiro só pelos lances de genialidade, pelas assistências ou pelos gols. Houve também momentos de um Everton Ribeiro mais discreto em campo. Eu entendo, o Zinho citou a parte da liderança do Everton Ribeiro. Eu acho que ele tem isso no elenco, tem um bom trato, mas para mim não é um líder nato, um cara que no meio do jogo chama a equipe. Ele tem uma personalidade de um líder técnico. E nesse aspecto eu acho que uma faixa de capitão, por exemplo, fica muito pesada para um jogador com esse perfil. Por mais que eu reconheça a importância dele, acho que não era para o Everton Ribeiro por uma questão de personalidade. Mas fora isso, eu acho que no caso do Everton, há algo que o Rogério pode fazer. Quando se tem um elenco farto com várias opções, não queimar o jogador, ou tirar, ou jogar para os leões, mas mostrar que existe concorrência. Em alguns momentos, o Everton Ribeiro é preservado pela capacidade de dar um passe, uma assistência, mas em outros acho que ele poderia também rodar mais, deixar um Pedro entrar numa formação diferente. E aí isso não é só com o Everton Ribeiro, pode acontecer com o Bruno Henrique no momento de baixa. Isso fomenta uma concorrência e não permite que nenhum jogador relaxe em nenhum momento. E não é criar um ambiente tóxico em que o cara sabe, se eu jogar mal o técnico vai me colocar no banco. Mas é estimular uma concorrência maior. Dali, 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 Mengo, pra cima deles, Flamengo. Dali, dali.